por esta oportunidade que eu tenho de estar aqui. Agradeço a Deus pela vida dos pastores Ivo, pastora Stefânia. Agradeço a Deus pelo fato de usarem eles de forma tremenda para impactarem as nossas vidas. Agradeço a Deus pela igreja no geral, o Ministério Nova Esperança, a Igreja de Cristo no geral. Eu quero dizer, irmão, minha irmã, que você é bem-vindo neste canal. Antes de mais nada, eu convido o irmão a subscrever-se no canal e coloque um like, comente alguma coisa e assista aos nossos cultos, em nome de Jesus. Amados irmãos, antes de mais nada, eu quero orar e consagrar este momento ao Senhor. Passo a orar, acompanhe a minha oração, irmãos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Te agradecemos, Pai, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos por nos guiar, por nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Toma a dianteira, Pai. Toma a dianteira. Que esta palavra possa impactar cada família. Antes de impactar as famílias, possa impactar a mim e impactar os demais irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Seja louvado e glorificado o nome do Senhor. De agora e para todos sempre. Amém. 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 Eu acho muito interessante a relação que nós construímos com Deus, a relação que Deus tem com os seus filhos, a relação de pai e filho. E além de ter a relação de pai e filho, nós somos também a noiva. Ele se destaca, Cristo se destaca como noivo e nos chama de noiva. Eu acho tão lindo esta forma como Deus, Ele nos trata, e acima de tudo, Ele mostra que Ele deseja ter muita intimidade e comunhão conosco. E como é que acontece quando alguém, um homem, ou os nossos cônjuges, como é que foi no princípio, ou como é quando a gente sente que é apreciado, que alguém deseja deseja nos assumir como os seus parceiros? É tão lindo, é tão maravilhoso, é tão agradável se sentir desejado, não é? E realmente nós vamos ver relação de homem e mulher. É uma relação onde, quando se cumprem os votos, cumprem-se os votos, né? A relação ela flui, ela é uma relação de paz. E para que haja paz, tem que haver uma aceitação recíproca. Quando há uma aceitação recíproca entre ambos, a relação é para dar certo. A relação é para ser o exemplo para a sociedade. Então, ainda mais a relação do homem e Deus. Mas antes de nós falarmos desta relação, existem algumas condições. Existem algumas condições que nós devemos seguir e respeitar. E uma das condições que nós devemos aceitar e respeitar é que Deus, Ele nos ama. Deus nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho amado para nos salvar. Deus nos amou antes que nós o amássemos. Antes que o conhecêssemos, Ele já nos amava. Então, amados, temos que respeitar uma relação para que ela dê certo. E a relação e o tema proposto para hoje é aceitando o amor de Deus. Aleluia. Aceitando o amor de Deus. E para sustentar essa palavra, esse tema, eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Atos 2:37.
Amém? Eu passo a ler a palavra. E assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aleluia! Que faremos, varões e irmãos? Louvado seja Deus! Seja glorificada esta palavra, em nome de Jesus. Irmãos, esta questão foi colocada pelos homens e mulheres, por homens e mulheres que ouviram a pregação do apóstolo Pedro. Eles ouviram a pregação e aceitaram. Amém? Eles ouviram a pregação, escutaram a pregação e eles aceitaram. Aceitaram o que nós estamos hoje falando, o amor de Deus. Quando Pedro, ele prega a palavra, Pedro, ele pregou de um jeito, ele pregou guiado pelo Espírito Santo. Pedro, ele não trouxe palavras aqui, pregações, uma pregação tão difícil de compreender. Ele pregou para um povo pagão, um povo que não conhecia Jesus Cristo. E essas pessoas foram tocadas, aceitaram a Jesus Cristo, aceitaram a obra de Jesus Cristo, aceitaram a crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo. E ao aceitarem, porque antes certamente eles perceberam que Jesus, ele fez isto por amor. Não fez por obediência ao Pai, mas Deus fez isto por amor a nós. E por aceitarem este tão grande amor, eles questionaram: o que faremos? O que faremos, varões e irmãos? Amados, aceitar é nos submetermos, é estarmos debaixo de uma certa condição também. Aceitar é nós respeitarmos acima de tudo, é reverenciarmos. Aceitar é vivermos de acordo com a condição que é proposta para que a relação prevaleça e permaneça firme. E os santos, os crentes da primeira igreja, da igreja primitiva, eles aceitaram o amor de Deus de tal maneira que eles aceitaram as condições. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus as condições que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 38: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Estes homens não queriam saber o que eles iam perder com isso. Eles entregaram-se simplesmente, não impuseram as condições deles. Eles perguntaram quais eram as condições para que eles estivessem debaixo da autoridade de Deus, para que eles fossem salvos. Amados, nós estamos a viver um tempo onde a igreja tem perdido o seu foco. Não é Deus, não é a palavra de Deus que guia muitos irmãos, mas eles fazem as suas próprias leis, muitas das vezes. Acreditam naquilo que está já corrompido com o sistema deste mundo. Porque pensam que um e outro faz. Acha que não pode ser o único a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Porque um e o outro faz igual, então as pessoas perdem o foco. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Nós vamos ver que a igreja de Atos, ela era uma igreja rica. Ela era uma igreja rica, temente a Deus. Eles cresciam na doutrina dos apóstolos, eles ouviam a palavra, ouviam e respeitavam aquilo que era a doutrina, a sã doutrina. Os tempos estão próximos, ou por outra, estamos a viver o fim dos tempos. E por vezes a globalização tem permitido que algumas pessoas se desviem pelo fato de, hoje em dia, qualquer pessoa que ouvir uma pregação vai à internet, já não tem tempo de avaliar, de analisar as escrituras. As pessoas estão se guiando pelas pregações bonitas e lindas de se ouvir. Estão perdendo o foco que é a palavra de Deus, a sã doutrina. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho amado Jesus Cristo. Quando nós aceitamos essa verdade, nós abrimos mão de tudo aquilo que é contraditório à palavra de Deus. Nós não temos medo das consequências. Aceitar o amor de Deus é aceitarmos que Deus entregou o seu Filho por nós. É aceitarmos que Deus é amor e seguirmos os mesmos passos do nosso Pai. Tem que haver comprometimento, tem que haver entrega, tem que haver arrependimento. Será que os irmãos estão entendendo o que está acontecendo atualmente? O Evangelho está sendo desviado em algumas igrejas locais. Não estou a dizer que esse é o seu caso. Mas, além de nós aceitarmos o amor de Deus, nós temos que também fazer com que os outros aceitem o amor de Deus. Fazer com que os outros sejam alcançados por esse tão grande amor. Porque se nós aceitarmos, nós também nos revestimos disso. Deus é amor. Então como pode nós sermos salvos, sabermos que estamos salvos e vemos que existe uma tão grande comunidade que ainda não recebeu a salvação e ficarmos indiferentes? Nós precisamos de aceitar o amor de Deus. Nós precisamos de aceitar. E antes de nós aceitarmos, porque pode ser que seja difícil para alguém dizer, olha, como é que eu vou aceitar? Eu aceitei Jesus e tal. Como é que nós vamos aceitar aquilo que nós não conhecemos? Nós temos que conhecer a Deus. Quando nós aceitamos alguém como nosso parceiro, nosso namorado, noivo, noiva, nós queremos conhecer essa pessoa. Nós queremos saber onde é que essa pessoa vive, onde é que ela trabalha, quem são os pais, como é que foi a infância. Nós queremos saber quais são os gostos dessa pessoa e fazemos de tudo para agradar a essa pessoa. Quando nós aceitamos a Deus, nós nos submetemos a Ele, Deus. Nos submetemos à palavra dele. Não existe aceitação. Se nós sabemos, estamos a aceitar a quem? O que nós vamos dizer, estamos a aceitar? Aceitamos a quem? Nós precisamos de meditar na palavra e ir fundo. Porque a palavra, ela nos ensina como andar, como agradar a Deus. Por meio do seu Espírito, Ele nos guia a conhecermos a verdade. Diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Pode ser que você esteja a pensar que aceitou a Jesus, mas como você não sabe, não conhece a verdade, você está na ignorância, e a ignorância é pecado. Veja, irmãos, o que aconteceu com a igreja de Gálatas.
A igreja de Gálatas, ela aceitou, conheceu o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele colocou todo, construiu, fez conhecer a palavra de Deus, conheceram o Evangelho. Eles conheceram o Evangelho da graça, mas porque eles não se enraizaram na doutrina, na sã doutrina, por meio das Escrituras, foi alguém lá deturpar o Evangelho que Paulo já tinha anunciado. E nós podemos ler em Gálatas 3, pode anotar, que a igreja tinha perdido totalmente o seu foco. Quando eles aceitaram a Jesus, eles viram o apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa deficiente, mas eles ouviram a palavra e foram impactados. Aceitaram a Jesus, mas eles depois se desviaram. Eles se perderam por uma doutrina falsa. Irmãos, há uma doutrina falsa, tentando desviar as pessoas do caminho da salvação. Anda aí um evangelho que distorce tudo. É como se tivesse a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê tenha uma casa, para que todo aquele que nele crê não morra de coronavírus, para que todo aquele que nele crê não fique pobre. Amados, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala da vida eterna. O teu foco não deve ser as coisas aqui da terra, não podem ser as coisas aqui terrenas. Nosso foco não deve ser aqui na terra, mas deve ser as coisas do alto. Nós devemos buscar as coisas de cima. Nós devemos olhar para Jesus Cristo. Assim como algumas pessoas, quando estão super apaixonadas, não querem saber o que se passa lá fora. Para elas é Deus nos céus e o parceiro ou o cônjuge aqui na terra. Mergulham de tal maneira. Amados, a palavra de Deus diz que acima, não é? A palavra de Deus diz que acima dos nossos parceiros, no caso da mulher, acima do marido, porque diz que a palavra de Deus que a mulher deve se submeter ao seu marido, mas acima do marido está Cristo, Cristo que é o cabeça. Então nós devemos nos focar em Jesus Cristo. Devemos nos focar na palavra de Deus, esquecer as informações contraditórias que criam pânico. As pessoas estão mais preocupadas em estar livres de enfermidades, estar livres de tudo, menos livre da condenação do inferno. Este é um tempo muito crítico. É um tempo que nós temos que nos focar no nosso noivo. Porque Jesus Cristo está a voltar para buscar a sua noiva. Foca-te na palavra de Deus, na verdade que você aprendeu desde o princípio. Não seja como os Gálatas, que se desviaram da sã doutrina e queriam acreditar que para receber a salvação tinham que cumprir aqueles mandamentos. Há quem pense neste momento que salvação, se eu estou salvo, então não tem por que estar a sofrer. Se eu estou salvo, eu não posso adoecer. Isso não é verdade. Você está se desviando para as obras da carne, está se desviando para a carne. Você está dando mais ênfase à sua carne e menos no seu espírito. Como é que está o seu espírito? Como é que você está diante dos olhos do Senhor? Essa deve ser a nossa preocupação. Neste momento, a nossa principal preocupação é sabermos como é que nós estamos diante dos olhos do Senhor. Não nos percamos, não percamos o nosso foco. Como pode uma relação estar estável se não há entrega? Como pode uma relação estar tão estável se não há reciprocidade? Porque Deus é o mesmo. Deus, Ele quer uma relação com os seus filhos. É o desejo dEle, que haja comunhão. Mas nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar a Ele e nos focar nele. Não nos focarmos nas coisas deste mundo, que são passageiras. A igreja de Atos
ela vivia focada na doutrina. Eles entregaram-se de corpo e alma. Não existia nada que pudesse ser condição para eles, para fazer a vontade de Deus. Não era Deus que se submetia aos santos, mas eram os santos que se submetiam a Deus. A minha exortação é que a gente se autoavalie e compreenda verdadeiramente o que está realmente a acontecer. Quem é o Senhor? Somos nós que estamos impondo condições para estarmos de bem com Deus? Será que somos nós que estamos impondo a hora de oração? A palavra de Deus diz que devemos nos guiar pelo Espírito. Quem é que dita a hora da oração para você? Quem é que diz para si para orar? É você que diz ao Espírito, vamos orar? É o Espírito que diz que vamos orar. Será que estamos nos submetendo à sã doutrina? Minha irmã, meu irmão, o noivo, ele está a chegar. E ele vai levar aqueles que aceitam, aqueles que o aceitam, aqueles que se submetem, que têm fé acima de tudo. Porque o aceitar alguém, nós acreditarmos. Se nós acreditarmos, isso significa que, independentemente daquilo que vir a acontecer, nós sabemos que nada de mal vai nos acontecer. Como eu tinha dito anteriormente, há pessoas que estão preocupadas com o que vão comer ou o que vão beber amanhã. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos preocupar com o pão de cada dia. É essa palavra que Deus diz para nós na sua palavra. Mas o mundo, o sistema deste mundo, diz que não. Nós devemos nos preocupar. O que irá acontecer daqui a 5 anos, daqui a 20 anos? Há pessoas que têm condições para ter daqui a 1 ano, 2 anos, mas não estão satisfeitas. Acham que têm que ter condições para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Será que você acha que estará vivo nessa altura? Quem é que sabe os dias de vida aqui na Terra? Quem sabe dos teus dias de vida aqui na Terra? É Deus. É Deus. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Está tudo, mas tudo unido, está tudo cooperando, aparentemente, para o mal daqueles que amam a Deus. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para nós vermos essa manifestação, nós temos que ter fé, temos que acreditar. Aceitar o amor de Deus é nós termos fé. Porque se Deus entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, está sentado no mais alto céu, se Ele entregou a vida dele pelo seu Filho, a vida do seu Filho por nós, será que esse mesmo Deus vai nos deixar perecer por conta destas aflições todas que estão aqui? Será que esse mesmo Deus vai nos deixar perecer por conta desse terceiro estágio do coronavírus? Será que esse mesmo Deus não nos fala na sua palavra? Qual é a nossa posição? Nós devemos nos focar nas coisas do alto. Devemos nos focar no amor de Deus. Quando nós nos focamos no amor de Deus, nós estamos a aceitar. Sabe quando um homem diz para a sua esposa, para vocês homens, quando vocês dizem à sua esposa, aos seus filhos, eu vou cuidar de vocês. Como é que vocês homens se sentem quando a esposa ou os filhos dizem, não, nós não acreditamos? Não, eu acho que temos que ter um outro backup. Tem que haver uma condição. E tu dizes que não, eu estou a trabalhar nisto, eu já fiz tudo, vai dar tudo certo. Como é que você se sente quando você não tem crédito da sua família? É uma ofensa. Nós precisamos de aceitar o amor de Deus.
Ele nos diz na sua palavra. Ele diz milhares de coisas, mas nós temos que aceitar, para tal, nós temos que aceitar a palavra, temos que ler a palavra, temos que meditar na palavra. E ser liberto de todo esse sistema do mundo, todas essas mentiras que o inimigo tem armado, até usado pessoas que nós tanto respeitamos, só para nos desviar. Este é o tempo de aceitarmos, permanecermos e perseverarmos na palavra de Deus. Isso significa aceitar o amor dele. Isso significa dizer, isso é sinônimo de reverência, de respeito a tudo que ele fez. Paulo diz em Gálatas 3, maldito é aquele que se coloca debaixo da lei. Maldito é. Se nós achamos que o nosso cuidado vai nos salvar, então nós somos malditos. O cuidado que nós temos, nós ignorarmos a palavra de Deus, estamos sendo malditos. Nós precisamos de aceitar o amor de Deus. E hoje, domingo, essa palavra que eu trago para você, meu irmão, minha irmã, para que você permaneça nesse amor, independentemente daquilo que vier, independentemente daquilo que acontecer. Tempos difíceis estão vindo, mas, irmão, permaneça e aceita o amor de Deus. Aceita o amor de Deus. Permaneça na obediência acima de tudo. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos aceitando o amor dele. E quando nós obedecemos a ele, independentemente daquilo que acontecer, não vai nos alcançar. Obedeça a Deus, obedeça a palavra dele. E volto a reprisar, obedecer a Deus é obedecer a palavra dele. E para cá nós precisamos de meditar na palavra dele, ler a palavra dele, estudar a palavra dele. Nós precisamos de conhecer esse Deus. Assim como nós conhecemos os nossos cônjuges, nós precisamos de conhecer desde a raiz quem é ele, desde o princípio. Não se preocupe. Não se preocupe. A palavra de Deus diz, não se preocupe. Não se preocupe com nada. Nada vai te fazer mal. Nada. Não se preocupe, não se turbe o seu coração. Aceita somente o amor dele. Aceita. Ele é mais do que um pai terreno. Ele é mais do que uma mãe terrena. Porque os nossos pais, eles são tão limitados. Mas Deus... E à medida que nós vamos estudando a palavra dele, nós vamos compreendendo, uau, ele é tão amoroso. Eu espero que esta palavra, e eu creio que esta palavra alcançou alguém. Assim como alcançou e está a me impactar, eu acredito que o amor de Deus, e isso te tornará mais conectado a Ele, porque a palavra de Deus diz que nós somos um só com o Senhor, somos um só Espírito, temos o mesmo Espírito com Deus. E, aleluia, quero agradecer por este tempo, pela vossa atenção. Agradeço a Deus por este tempo abençoado. Quero me despedir, mas antes vamos orar para agradecer a Deus pela palavra. E antes de mais, quero também convidar você, irmão, que ainda não aceitou Jesus Cristo, ou que ainda não conheça a palavra de Deus, a guiar-se por este ensino, este conselho, esta exortação. Que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Estou orando. Pai, muito obrigado pela palavra.
Obrigada por este momento precioso. Obrigado, Pai, por todos quanto o Senhor impactou. Obrigado, Senhor, por todos quanto o Senhor tem ministrado, o Senhor tem levantado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.